Isso, alerta. então já Se muda. você Então não lá quiser no vir. milênio, então tem perdidos. Sim. Isso, exatamente. Então, Claro. agora Claro sim. que tem. Exatamente. Tanto que no é isso final que eu tinha serão falado enganados. isso que eu tinha falado no O que eu começo. estou dizendo é que no comecinho vão entrar somente as ovelhas. Mas as ovelhas vão vir as ovelhas normais. E novas gerações vão se rebelar. No final haverá grande rebelião. Por isso existe esse alerta. Ó, se vocês não vierem, não vai chover sobre vocês. Mas que vai ter incrédulo no milênio? Vai, depois, com desenvolvimento. Né? É a mesma coisa, você começa uma comunidade só de crentes. Com o passar do tempo, o que vira aquilo? Com o nascimento de novas pessoas. Aquilo vai perdendo a sua característica inicial. É o que vai acontecer no milênio também. A prova disso é a rebelião final. Vão se levantar contra o Messias. Mas saímos totalmente do tema da pré-tribulação. Saímos mesmo. Mas isso é um problema no calvinismo, não é? Nesse caso. Porque, porque começa todo mundo salvo. Mas o senhor está dizendo, começa todo mundo salvo. Aí daqui a pouco se perde. Pastor César, são outras pessoas. As pessoas no milênio vão morrer. As pessoas que entram são umas. Sim, as pessoas que se rebelam no final dos 1000 anos são outras pessoas. Ninguém vai ver 1000 anos. Não, eu não disse que vão viver 1000 anos, né? Eu estou dizendo que eles vão viver de o milênio. De acordo com a sua hipótese, teria que viver 1000 anos. Teria que começar no primeiro dia do milênio e estar lá no final para se rebelar. A primeira vez que o senhor pergunta, mas vão viver 1000 anos? Não, a Bíblia não diz que vão viver 1000 anos, né? São resultado daquelas pessoas que entraram, resultado daquelas pessoas que entraram no milênio. Mas se elas são salvas, por exemplo, a Bíblia diz assim, ó, em Apocalipse 2, 26 e 27, fala assim, ao vencedor e guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. Parece que a igreja, os salvos, regerão as nações. Sim. E com vara de ferro as regerá. E as despedaçará, como se fosse um vaso de barro, um objeto de barro. É o que vai acontecer no final. Que é o texto do Salmo 2. Ao que vencer vai fazer isso. Eles vão fazer isso com salvos? Não, isso vai fazer no finalzinho. Lembra do finalzinho do milênio que vai acontecer com as nações? Mas aqui não fala que é no finalzinho, fala assim, ó, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre nações e com vara de ferro as regerá e as reduzirá como se fossem objetos de barro. Certo. Então, o senhor acredita que eles vão ficar fazendo isso o tempo todo? 1000 anos destruindo nações? Isso, o que eu acredito. Não vai sobrar ninguém. O que eu acredito. Esse texto aqui, que é um texto da citação do Salmo 2, pede-me de dar as nações brancas, não sei o quê. Esse texto aqui, conectado com o texto que eu acabei de ler de Zacarias capítulo 14, aqueles que sobraram dos que vieram das nações que atacaram Jerusalém, eles serão já, desde o início, tratados com rigor. Por exemplo, se você não for lá na festa dos tabernáculos, não chove sobre você. Se você... Porque... Olha a condição que o senhor está colocando, que todo mundo é salvo. Que Jesus volta e incrédulos entram no reino. Não no reino. Então aqui isso. Não é o reino, então. Porque assim... Eles entram onde, então? Esses incrédulos estão aonde? Então? Tá. Quando você coloca reino, bagunça toda a história, porque não tem reino nem aqui, nem lá nas palavras. Então isso. Jesus volta e não tem reino nenhum. Não é. Vamos lá. Jesus volta, tem o reino de Jesus instaurado. O que é o reino de Jesus? O reino de Jesus é onde Jesus Cristo reina, junto com a igreja, como seus ministros, conforme o texto que eu acabei de ler, Apocalipse 2, 27. Reina sobre quem? As nações que se converteram. Então, mas se eles reinam e despedaçam essas nações, então não faz sentido dizer que eles são salvos. Vão ficar despedaçando as nações durante o reino todo? Jesus Cristo diz assim, ó, ao que vencer, despedaçar no regerá as nações com vara de ferro e as despedaçará como faz com objeto de barro. Veja, no final do milênio, a igreja não vai fazer isso. Porque a Bíblia diz assim, ó, no final do milênio, Satanás será enganar as nações como areia da praia do mar, Gog e Magog, para peleja, tal, vai descer fogo do céu e consumir aquele pessoal. Então não tem a igreja agindo com vara de ferro. A igreja agindo com vara de ferro ou reinando com Cristo só dá para ser no milênio. Porque senão lá no fim o senhor não tem um texto para apresentar. Que seja, não tem problema. Porque, mais uma vez, a segunda geração de pessoas que entraram para o milênio já pode estar cheia de incrédulos. E a igreja reinando sobre eles e sendo severa sobre eles. Então nós temos salvos reinando sobre salvos
e Deus mandando praga sobre salvos. Não é mandando praga sobre salvos. Se a igreja está reinando no milênio com Jesus, sobre essas nações vivas que entraram porque creram, são as ovelhas que entraram. E se ao longo de algumas gerações começam a surgir incrédulos ali, é claro que os governantes terão que ser severos ao longo desses 1000 anos com essas pessoas. O senhor está colocando que é na próxima geração e na próxima. Vamos lá. A leitura do texto... Pastor, não ela tem não... como... Não tem como a gente colocar mesmo, cada detalhezinho ali presente. A profecia não funciona assim. Então vamos lá. A profecia funciona em termos gerais. Olha, haverá um governo no reino de Cristo, e esse governo será severo com os desobedientes. Ou seja, eu aprendo então em Mateus 25 que só vão entrar crentes, mas aprendo também, deduzindo por um texto como esse, que haverá pessoas que com o passar do tempo, não serão esses aqui, mas serão pessoas desobedientes que vão nascer nesse reino. E aí serão regidos, serão regidos com vara de ferro. A leitura do texto não abre margem para que isso aconteça no decorrer de séculos. Porque o texto diz assim, ó, todos que restaram das nações que vieram com Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei dos exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias não subir a Jerusalém para adorar, não virá chuva sobre ela. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles chuva, virá pragas, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Esse será um castigo para essas nações. Ou então, seja, o senhor está dizendo assim, isso aqui milênio, não pode acontecer na primeira geração. Mas aí não está escrito. Ao longo do milênio, surgirão incrédulos. Normal. Normal. A maior prova é a rebelião final. Quem disse que haverá incrédulo só na última geração dos 1000 anos? E haverá salvo? Sim, também. Lá no final também? Outro tipo de salvo? Sim. Lá depois do milênio? Outro tipo de salvo? Como assim? Porque assim... Aqueles que não se rebelaram não serão punidos. Mas se rebelaram. Isso. Mas o senhor tem algum texto? Não, né? Você acredita que todo mundo, então, da época será destruído no milênio? Não vai ficar ninguém? É que assim, eu comecei falando o seguinte... eu comecei falando o seguinte... Todo mundo vai se rebelar. É que assim, não é que todo mundo vai se rebelar. Estamos juntos. O que eu tô dizendo é que esse pessoal já era perdido no começo. É isso que eu tô falando. Então nunca foram salvos. O que não faz o menor sentido, porque se eles entram no dia 1 do milênio, perdidos. Isso. E você os identifica com as pessoas do último dia do milênio, você está dizendo que eles viveram 1000 anos. Não disse isso. Eles se procriaram perdidos. Eles são perdidos. Eu só estou dizendo que são perdidos. E continuaram vivendo até chegar no final, ou seja, viveram 1000 anos. Perdidos, é isso. Viveram... Olha, viveram bastante, mais que Adão. Eu não disse que eles viveram 1000 anos. Toda vez que o senhor... Não Mas tem que ser. Se você está identificando essas pessoas... eles estão se procriando... Se você está identificando as pessoas de capítulo 25 com as pessoas que se rebelaram no final do milênio, não tem outro jeito. Viveram 1000 anos. Não, que eles estão se procriando, nós concordamos. Concordo então são eles, né? Isso. Então, são o resultado deles. Então o resultado deles. Mas sempre perdidos. Sempre perdidos. Porque então o milênio só vai ter perdidos? Não, a igreja vai reinar com Cristo sobre essas nações. E essas nações que a igreja vai reger com vara de ferro e despedaçar, não pode ser de salvos. Não pode ser meu irmão. Pastor, a Bíblia descreve o milênio como um reino de paz, de justiça, de verdade, de bênçãos, de segurança. Se você está dizendo que o milênio... lembra qual é o versículo? Pastor, todos os profetas do Antigo Testamento pintam o milênio como um período paradisíaco. Legal, fala um versículo. Pastor, eu vou ter que sair catando aqui? Não, tem um só, se são muitos, né? Pode ser um só, qual que é? Pastor, o mais Isaías importante. 40. Então vamos lá, Isaías 40. Isaías 60. É difícil lembrar de cada um, mas a Bíblia fala que haverá um reino de justiça, de paz. Isaías 9, paz na natureza. Romanos 8, paz na natureza, paz sem fim. Um reino de justiça, de verdade, de descanso, de ausência de inimigos. As nações transformando as suas armas em podadeiras. Ou seja, é um reino maravilhoso. Agora, pelo que você está falando aí, o milênio vai ser pior do que agora.
Porque agora nós temos crentes aqui. No milênio, de acordo com o senhor, não vai ter crente nenhum. Imagina a Cracolândia do milênio. Então, a Cracolândia do milênio, estamos lascados. É o contrário do que o senhor está entendendo. Não, eu estou dizendo o seguinte, o senhor está dizendo que entra no milênio só incrédulos e continua incrédulos até o final. Se Jesus volta... Que raio de milênio é esse? Eu vim ficar aqui. Então vamos lá. Se Jesus volta no fim da grande tribulação, vamos falar da segunda volta de Jesus, porque o pré-tribulacionista queria que Jesus volta 2 vezes, né? Então, na segunda vinda de Jesus, começa o milênio. Até que concordamos, certo? Tá. Na segunda vinda de Jesus, começa o milênio, certo? Certo. Ok. Qual a lógica de salvos reinando sobre salvos, despedaçando eles como quem despedaça o vaso de barro? Você fala assim, não, é porque eles vão se procurar. Tá, mas aí não está na Bíblia, né? Eu estou dizendo que ao longo do milênio surgirão incrédulos e serão tratados com rigor. Só isso. Qual o problema disso? Então, mas é aquele reino de paz que o senhor pintou tudo, que é todo maravilhoso. É um reino de paz porque essas nações serão tratadas com rigor. Então, você entende que a lógica também... Eles vão manter a paz, punindo os maus. Tá, mas aquele reino que o senhor acabou de escrever aqui, lindo, maravilhoso, tal, não vai funcionar, reino então? mencionado em Isaías. Tá, esse reino vai funcionar porque haverá esse governo rigoroso. Isso, mas no fim todo mundo se perde. Por que todo mundo? Porque é o que a Bíblia diz, que Satanás enganará as nações. Sim, vai enganar as nações. Agora, isso. Dizer que cada membro de cada nação vai se rebelar... Então, a Bíblia diz que é como a areia que está na praia do mar. Isso. Mas dizer que todos vão se rebelar, acho que é dizer demais, é ir além do que o texto fala. Então, a areia que está na praia do mar não é demais. Entende? Não, mas é uma multidão numerosa, mas você há de convir comigo que isso aí é uma hipérbole, né? A areia da praia do mar... Um hipérbole para denotar o quê? Que é muita gente, é muita gente, não é pouca gente. Não é que vai haver meia dúzia de perdas, não. Mas muita gente é diferente de todo mundo, de cada indivíduo. E o senhor lembra se teve salvação ali? Lá no Gog e Magog? Não tem, né? Não, ali não. Então é todo mundo. Mas você lembra se todo mundo seguiu Gog e Magog, cada indivíduo? É que o texto diz, a Bíblia diz que desceu fogo do céu. Deus consumiu. E consumiu aquelas nações. Sim. Satanás e todos os seus adeptos. Consumiu aqueles que o seguiam. Isso. Consumiu Satanás e todos os seus adeptos. Dizer que cada indivíduo do milênio fez isso? É porque assim, quando o senhor pinta um milênio, aquele milênio que parece aquele céu da Testemunho de Jeová, que todo mundo tá com a cesta de pão, de não sei o que o senhor fez agora. Mas é um reino de paz. Que o senhor fez agora. É interessante. Só que quando você vai para os detalhes do texto, você vê que tem pessoas ímpias lá em Zacarias, você vê que tem pessoas ímpias lá no final, e que é como a areia da praia do mar, esses perdidos. Mas isso aí está fora de discussão. Isso aí. Que haverá pessoas perversas no milênio. Que elas vão surgir no milênio. A maior prova, mais uma vez, é a rebelião final. Não há problema nisso. E o governo rigoroso é um dos fatores que Deus vai usar para manter esse reinado de paz e de segurança. Você falou, me dá um versículo. Todos os profetas falam disso. De uma Jerusalém restaurada. E de um reino de segurança e de paz em que o lobo vai andar com a ovelha. Romanos 8 fala da natureza restaurada. A natureza que geme aguardando esse dia de restauração. Então é um vasto número de textos que fala de um reino maravilhoso de paz, de justiça e de verdade. Então, agora, esse reino de paz, de justiça e de verdade vai ser governado com rigor. E é por causa desse rigor que esse reino será assim. Então, mas se ninguém perde salvação e todo mundo é salvo, lá no milênio, todo mundo é salvo lá no milênio. Quando entra, é salvo. Aí perde. Não perde, é que as pessoas nascem salvas. Não, todo mundo nasce perdido. Tu nasce perdido, então. As pessoas vão nascer, ou seja, surgirão pessoas... Que pra mim nasce perdido, mas pro senhor já nasce salvo, né? Porque se ele foi escrito, se Deus decretou antes, não, então... Mas você que é arminiano crê na mesma coisa. Que você eu não sou arminiano. Então não sei se você é. Mas assim, o fato é que ninguém crê em nenhuma tradição evangélica, protestante, crê que há pessoas que já nascem salvas. O calvinismo nunca ensinou isso em momento nenhum. E eu não creio nisso. Eu sou um eleito e nasci perdido. Você é um eleito e nasceu perdido. Nós sabemos, nós fomos realmente salvos. Não foi um teatro isso. Então as pessoas que vão nascer no milênio vão nascer perdidas. E muitas permanecerão perdidas.
E por isso a necessidade de um governo rigoroso. E Deus vai usar esse governo rigoroso para manter a paz, para manter a justiça, para manter o bem-estar de todos. Essas nações serão regidas assim ao longo desses 1000 anos. Quem não obedecer será punido, e assim haverá paz sem fim, ou uma paz permanente, né? Sem fim só depois, não terá nova terra. Porque não é sem fim, porque no fim vai ter a guerra. Exatamente. Né? Então, mas eles vão garantir esse governo de paz e de segurança ao longo desse milênio. Agora, o irmão dizer que entram no milênio só incrédulos... Não, é que assim, parece que eu não estou me fazendo entender. É porque é o seguinte, ó. Se Jesus volta... Então deixa assim como está, não quero esse reino não. Então vamos lá. Porque hoje ainda tem crente. Então vamos lá. Desde o começo eu estou falando que assim, quando Jesus volta, no caso do pré-tribulacionismo, no final da segunda... Não, na segunda vinda de Jesus, começa o milênio. 1000 anos. Ok, certo. 1000 anos. Certo. Nesses 1000 anos, quem está lá? A igreja que foi arrebatada, salva. A igreja que está lá no céu dos mortos, que é muito maior, está lá. O pessoal do Antigo Testamento, todo esse pessoal é salvo. Sim. Todo esse pessoal é salvo. Esse pessoal vai reinar com Cristo. Todos os salvos reinarão com Cristo. Só que a Bíblia diz que eles reinarão com Cristo sobre nações para despedaçá-las como se faz lá, como diz o texto que nós vemos várias vezes. Despedaçar com vara de ferro. Forma tal. De mostrar rigor. Isso, com vara de ferro. Exatamente. Então, para mim não faz sentido que isso acontece em cima de salvos. Mas não é sobre salvos mesmo. Então pronto. Então pronto. Então, para mim é sobre perdidos. Aí você fala assim, eu concordo que é sobre perdidos. Ok, então concordamos. Só que, para o senhor, esses perdidos não entraram, não começam perdidos no milênio. Não. De jeito nenhum. Só que o texto que eu apresentei de Zacarias que esse pessoal, desde o começo, eles têm de lidar com pragas. Porque lá no... Desde o começo. Esse desde o começo é por sua conta, pastor. É que assim, porque aqui em Mateus 25 fala que eles vão entrar no reino, só entram as ovelhas. Mas a gente tá patinando aqui. Vamos abrir não sai dessa história, mas lá no texto fala que é no começo. Do chat. Não fala, não. Primeira pergunta para o César. Eu fiz alguma arte aqui. O que foi? Eu não sei, caiu alguma coisa. Manda a primeira pergunta para o César, o Homer, por favor. Um barulho, né? Vamos lá. Deixa eu só ver qual que eu já separei aqui, ó. O Correndo pra Cachorro, ele mandou uma mensagem pro pastor César aqui. Ele perguntou: no céu tem pão? Tem. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então tem. Agora manda uma de verdade aí. Mandou uma valendo. A Carla mandou aqui, ó. Qual o propósito do milênio antes do juízo final e da destruição de Satanás, pastor César? Eu acredito, boa pergunta, eu acredito que o propósito do milênio é que a totalidade do reino de Deus é alcançada na vinda de Jesus e na implantação do milênio. Então, a Bíblia fala, quando Jesus chega, ele fala assim, ó, primeira pregação de Jesus, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Depois, falando com os discípulos, ele fala, o reino de Deus está entre vocês, o reino de Deus está dentro de vocês e tal. E esse reino, quando Maria recebeu o anjo Gabriel diz assim, ele vai reinar para sempre no trono de Davi, seu pai, e o reino dele não terá fim. O reino dele não terá fim. Levando em conta o texto de Daniel, capítulo 2, que fala que aquela pedra cortada sem auxílio de mãos é um reino que jamais será abalado, entendo que quando Jesus Cristo chega, é como se aquela pedra batesse no pé da estátua, porque o pé da estátua é o Império Romano, e a estátua começa a cair. E o reino de Deus começa a crescer. E é interessante que o reino de Deus é cada dia maior, né? Então, a igreja hoje é maior do que era ontem. E amanhã vai ser maior do que é hoje. E depois da manhã vai ser maior do que é amanhã e tal. E assim vai. E o ápice do reino é quando Jesus Cristo volta e implanta esse reino, porque é o texto da última trombeta de Apocalipse capítulo 11, da volta de Jesus. Ele fala o seguinte, eu não lembro de memória, mas não é difícil achar aqui na Bíblia. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. O reino do mundo
Então tem pessoas perdidas. Se tornou do seu Senhor, do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos se encontram assentados, se prostram, e diz: graças te damos, porque Senhor Deus Todo-Poderoso, porque assumiste teu grande poder e passaste a reinar. Então, parece que na volta de Cristo acontece o ápice desse reino, que já está desde o começo, quando Jesus chega. O reino de Deus é tratado como estando dentro de nós, como tal, a célula do reino, o reino vai crescendo, tal. Ok, somos embaixadores desse reino e tudo mais. Mas quando ele volta, então ele passa a reinar. E esse reino, como descrito aqui pelos séculos dos séculos, é juntamente com a igreja. Então, na sequência, na verdade, versículo 18, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos servos, aos profetas, aos santos, tanto pequenos quanto grandes, não sei o quê, para destruir aqueles que destroem a terra. Ou seja, parece que esse reino começa no fim da grande tribulação, quando chega Jesus, e a igreja passa a reinar com Cristo. E esse reino é um reino didático, mostrando a vontade de Deus agora numa amplitude universal. Assim como antes da volta de Jesus, o anticristo estava reinando, e a vontade do anticristo, que tinha a estátua, tinha que adorar a estátua, tinha que ter marca da besta, e tudo isso aí acaba, e agora é o reino de Jesus Cristo, o reino milenar de Cristo, como um reino didático, mostrando ali... E a chegada de Jesus, o início desse reino, e esse reino não tem mais fim, conforme diz o anjo Gabriel a Maria. Esse reino não tem mais fim. Então, acabou. No final, os ímpios são destruídos, esses ímpios que entraram também são destruídos, e ficam somente os salvos eternamente com Cristo. Qual é o nome dessa moça mesmo? Qual é o nome dela? Foi a Carla. Carla. Complementando, não sei se eu posso complementar um pouquinho, rapidinho, um minutinho só. Claro. É assim, o milênio tem que existir porque existem promessas que foram feitas aos patriarcas, Carla. E essas promessas envolvem a posse da terra. Deus prometeu a terra a Abraão e a sua descendência. E Abraão nunca ocupou nela nem a medida de um pé. E, além disso, Deus prometeu a Davi que o reinado dele não teria fim. E todos os profetas falam de um tempo em que haverá um reino de paz em Israel, Israel desfrutando dessa paz, em cumprimento às promessas feitas aos patriarcas e ao próprio Davi. Então o milênio tem que acontecer para que, ressurretos dentre os mortos, os patriarcas, os profetas, enfim, esses homens, todos os salvos do Antigo Testamento, desfrutem dessa promessa que nunca se cumpriu. Eles morreram aguardando o cumprimento dessa promessa. Essa promessa nunca se cumpriu. Então, chegará o dia em que o Senhor Jesus estará no seu reino, e Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão sentados com ele à mesa.